Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem de saúde, estejam bem com suas famílias e estudando bastante. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre ecologia. Só lembrando, ecologia é o assunto que mais é cobrado no Enem. Então essas aulas todas, elas estão sendo feitas de propósito porque é a prioridade para o Enem, ok? Hoje nós vamos falar sobre a sucessão ecológica e junto à sucessão ecológica a gente tem a dinâmica de populações. Então vamos começar a nossa aula. Ok, o conceito que a gente tem sobre dinâmica de populações, que é um conjunto, ou sucessão ecológica, é um conjunto de acontecimentos e padrões de colonização. Lembrem comigo que nem sempre o nosso Acre ele foi do jeito que é, as nossas cidades já formadas. Antes nós tínhamos só florestas. Hoje nós temos as várias cidades formadas. Ah, mas o que aconteceu onde tinha floresta? Temos os nossos municípios. Isso é uma sucessão ecológica. Ah, deixa eu lembrar mais um pouquinho de um outro exemplo. Dentro da sala de aula de vocês, ano passado, 2022, tinham uns alunos. Hoje, 2023, terão outros alunos. Ano que vem, 2024, teremos outro grupo de alunos. Ok? O que está acontecendo ao longo desses anos? Está havendo uma sucessão. Ok? Pode ser uma sucessão ecológica? É uma sucessão ecológica. Tudo bem? Então tá. De repente, nessa sucessão ecológica, pode haver extinções de espécies. Ela vai acontecer sempre de forma direcional e contínua. Ela não vai parar. Enquanto estiverem seres vivos participando do processo, ela continuará. Bom, a divisão da sucessão ecológica é em autogênica e halogênica. Eu não entendo o que é isso, professor. O que é autogênica? Lembrem que só quem tem genes são os seres vivos. Aquela das características dos seres vivos, da característica hereditária. Então, as sucessões autogênicas, elas são provocadas pelos próprios seres vivos. E a sucessão halogênica, elas ocorrem por mudanças que não são dos seres vivos. Podem até ter sido provocadas pelos seres vivos. Como, por exemplo, incêndios, outros exemplos, as tempestades e outros processos geológicos são exemplos de sucessão halogênica. Vamos adiante. Vocês percebam no infográfico que de repente não tinha nada nesse desenho, e aí depois apareceu um laguinho, esse laguinho teve algas, depois apareceram umas plantas, depois essas plantas cresceram, enfim, isso é sucessão ecológica, ok? Vamos adiante. Tendências da sucessão ecológica. Reparem no desenho abaixo, ele tem no início umas gramíneas, aparentemente uma plantinha bem pequenininha. A gente chama essa espécie aí de espécie, ou essas espécies de espécies pioneiras. Depois, no segundo quadradinho aí, no terceiro, no quarto, ocorreram mudanças. E essas mudanças ocorrem em comunidades chamadas comunidades série, até que chega ao momento de as plantas serem bem maiores, e aí há uma comunidade chamada comunidade clímax. Então, a gente segue a tendência assim: substrato inicial, comunidade pioneira, comunidade série ou comunidade seral, ou em série, é a mesma coisa, que é esses seres intermediários, até que se atinja a comunidade clímax, onde não há mais mudança. O que pode acontecer na sucessão ecológica, o que vai acontecer, né? A variabilidade das condições ambientais
fazem com que essa sucessão halogênica se dê de forma umidade, temperatura, velocidade dos ventos e outros fatores ambientais. No lado aqui mais azulzinho, nós temos a complexidade do ecossistema. O que vai acontecer? As cadeias alimentares se tornarão mais intensas, mais complexas, formando teias alimentares ainda mais complexas e, ao longo dos tempos, a tendência é que haja um aumento de biomassa nessa comunidade. Ok? Iniciou com uma comunidade com uma biomassa menor, com menor peso, e acabou com uma comunidade com plantas, com animais de maior porte. Isso é a comunidade clímax. Ok? Ok. Aqui um mapinha para a gente não se perder. Vocês vão fazer um print e anota aí no caderno para vocês não esquecerem jamais. Sucessão ecológica, sequência de alterações graduais. Sucessão ecológica, ela acontece de espécies pioneiras até a comunidade clímax. Sucessão ecológica acontece de forma primária e de forma secundária. O que é a forma primária? É quando no ambiente não havia vida. E a forma secundária é quando no ambiente houve vida, essa vida cessou e posteriormente surgiu uma outra vida. Espera aí, professor. Espera aí. Sucessão ecológica primária. Não tinha vida? Como assim? O que aconteceu? De repente aconteceu que um vulcão entrou em erupção e ali formaram-se rochas vulcânicas, o magma, né? Que solidificou. Nunca teve vida ali em cima daquele magma. Aí então surge uma vida primária. Então, sucessão ecológica primária, a partir dali. Aí eu tenho um outro exemplo. Agora vamos para a secundária. Tem um plantio, de repente eu queimo esse meu roçado, como a gente trata, né? E daqui a pouco eu vou plantar uma outra espécie ali. Então essa aí é uma sucessão ecológica secundária. Ok? Estão entendendo? Vamos adiante. O que acontece ao longo da sucessão? Aumenta a biomassa, aumenta a biodiversidade dos seres, as teias alimentares tornam-se mais complexas e algo que vocês não devem esquecer é que a taxa de fotossíntese ela se iguala à da respiração. A gente chama taxa fotossintética de PPB, produção primária bruta. E a taxa de fotossíntese menos a respiração a gente chama de PPL, produção primária líquida. Ok? Vamos adiante. Espera aí, ficou confuso, professor? Taxa de fotossíntese ao longo da sucessão ecológica tende a se igualar à taxa de respiração. Ok? Quando que isso acontece mesmo, professor? Lá na comunidade clímax, nós temos uma floresta amazônica. Essa floresta amazônica ela está em clímax. O que se dá de fotossíntese na nossa floresta, produção de oxigênio, também se dá de consumação desse oxigênio. Então se igualou PPB a PPL. Ok? Vamos adiante. Dinâmica de população. O que é a dinâmica de população? A população, como eu falei no início, ela está sempre mudando. O que é dinâmico é o que não para, é o que está em constantes transformações. Na biologia a gente chama isso de homeostase, garantindo um equilíbrio. Mas existem fatores que a gente tem que considerar para a dinâmica de população. Bom, a população vai crescer e a gente então tem como representar isso graficamente. Existe uma curva chamada curva de crescimento em J.
reparem aí nesse primeiro quadradinho do slide que vocês estão vendo, a parte aí roxa, tem um J aí em cima. Isso aí é o crescimento em potencial de todas as espécies. Todas as espécies vão crescer assim. Ela começa o seu desenvolvimento e, se nada der errado, ela vai crescer, aumentar, aumentar, aumentar para sempre. Só que, na realidade, isso não vai acontecer. Aí existe, então, uma outra curva de crescimento. É a curva de crescimento S. É o crescimento real. Então, a população que tenderia a ter uma curva de crescimento J, ela se dá numa curva de crescimento S. Tá? Então, ela vai crescer até um determinado momento. Chegou nesse momento, ela estabiliza. Ela cresce um pouquinho, diminui um pouquinho, cresce um pouquinho, diminui um pouquinho, aí volta para cá. Por que ela não vai adiante, professor? Porque existe a resistência do ambiente. O que é a resistência do ambiente? Os outros fatores do ambiente. Por exemplo, as condições climáticas, por exemplo, a competição entre as espécies, ou então a competição dentro da própria espécie, a competição intraespecífica e interespecífica. Lembram disso que eu já falei para vocês? Enfim, existe uma capacidade de suporte, o máximo que esse ambiente suporta dessa população. Ok, pessoal? A dinâmica de população, ela também obedece a taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Como assim? Deixa eu passar aqui com vocês. Aqui a curva de crescimento, a população surge, ela então começa a crescer, nós saímos do A para o B, para o C, ela está crescendo cada vez mais, até que ela atinge uma estabilidade. Tá, esse aqui é aquele gráfico do slide anterior, mas eu quero que vocês se atentem a isso aqui. Quantidade de indivíduos que nascem e quantidade de indivíduos que entram. Entrar numa população significa imigrar. Isso faz com que a população aumente. Mas alguma coisa faz com que a população diminua. O que é? A quantidade de indivíduos que morrem e a quantidade de indivíduos que saem. A taxa de mortalidade e a taxa de emigração faz com que a população diminua. Ok? E existe, então, um comportamento que a gente coloca desse jeito. N, a natalidade, e a imigração. Então, nasceu e entrou. Quando ele é maior que a mortalidade e a imigração, quer dizer, morreu e saiu, a população está crescendo. Quando a natalidade mais a imigração for menor que a mortalidade e a imigração, a população está diminuindo, está decrescendo. E quando natalidade mais imigração for igual a mortalidade mais imigração, a população está estável. Ok? Esse é o comportamento populacional. Agora nós vamos seguir com as nossas questões. Lembrem que nós trazemos lá do material de vocês as questões que são questões típicas do Enem. Ok? Então vamos para a primeira questão. Tem aí, lá na página 29 do livro da segunda série, questão 2, isso é de biologia, lá nas Ciências da Natureza, tá? Diz assim, ó, as comunidades biológicas são dinâmicas. Isso, eu tenho falado isso com vocês desde o início dessa aula agora. Na sucessão ecológica, costuma ocorrer uma sucessiva substituição de espécies, com aumento gradual de complexidade e diversidade biológica. Na última etapa, lembra que é a comunidade clímax, de uma sucessão ecológica, é possível verificar que, vamos lá, as teias alimentares são mais simples. Não, nem continuo lendo. As teias alimentares, eu já falei para vocês, que tornam-se mais complexas lá na comunidade clímax. Letra B. Então, A, elimina.
Letra B, a produtividade primária bruta, o que é isso mesmo? PPB, é a fotossíntese. Ela é alta, mas ela se iguala ao consumo. Quer dizer, a respiração. Lá na comunidade Clímax, eu falei para vocês que isso acontece. Parece que é a B que está correta, hein? Mas peraí, vamos ver as outras. Letra C. Cessa a competição interespecífica e a competição intraespecífica. Pelo contrário, aumenta. Porque há um aumento na teia alimentar. Há uma maior complexidade das teias alimentares. Letra D. A produção primária líquida, quer dizer, a respiração, é mais alta que nas comunidades anteriores. Ela se iguala, não é que é mais alta, não. Letra E. A biomassa vegetal iguala-se à biomassa dos consumidores. Não, isso nas cadeias ou nas teias alimentares terrestres, isso não vai acontecer. Ok? Ela é sempre maior. Resposta correta, então, letra B. Muito bem, parabéns quem anotou a letra B. Vamos para mais uma. Lá na página 32, questão 13, ele coloca aí, o gráfico abaixo, quer dizer, ao lado, representa o crescimento de determinada população. Então, de 1910 a 1950, está representado o crescimento da população. Cara, eles atingiram um máximo aí lá, 2 mil indivíduos, lá em 1938, mais ou menos. Vocês conseguem perceber isso? Espero que sim. Vamos lá. 1938, quase 1939, vamos lá, nessa média. Vamos lá. Ele revela, o gráfico, que isso aí, pessoal, é biologia. Mas há uma necessidade de interpretação. Vocês precisam saber interpretar, vocês precisam saber português e vocês precisam saber matemática. Para o Enem, isso é fundamental. Leiam. Vamos lá, volta para lá, para a questão, professor. Ele revela aqui, o gráfico, de 1910 até 1930, 1930, a natalidade somada à imigração superou a mortalidade somada à imigração. Não tem dado nenhum em relação a isso aí. Ok? Esquece. Sério, professor? Se a natalidade mais a imigração somada superou, quer dizer que aumentou muito. De 1910 a 1930. Nem tanto, né? Não. Vamos à próxima. Pode até ser que esteja correta, mas vamos à próxima. B. A população entrou em equilíbrio aproximadamente em 1938, ano em que a capacidade de suporte foi atingida. Foi atingida a capacidade de suporte, mas ela não está equilibrada não, ela diminuiu. Então, letra B não pode ser. Letra C. A população cresceu de forma linear, pois as curvas de crescimento das populações mantiveram um aumento constante. Não. Aumentou e depois diminuiu. Não teve uma constância. Letra D. De 1940 a 1950, a natalidade somada à imigração foi maior que a mortalidade somada à emigração. Natalidade somada à imigração, 1940 a 1950, foi maior que a mortalidade somada à imigração. Essa aí, ela me deixa em dúvida aí com a letra D, professor. Vamos para a próxima. Letra E. A população possuía recursos ilimitados. Por isso, cresceu exponencialmente durante o período indicado. Não. Resposta correta, letra A. Aquela primeirona que nós vacilamos. Próxima. Página 33, questão 14. Tem um gráfico. E aí, uma espécie de peixe foi introduzida em um rio para combater as larvas de um mosquito transmissor de doenças em determinada região. Pode ser até da malária, pode ser da dengue. A população desse peixe foi monitorada durante algumas semanas. E o resultado dessa observação foi plotado no gráfico abaixo. Tá aí, foi um negócio bem equilibrado, né? O peixe introduzido no rio era de uma espécie exótica, portanto causou perda da diversidade biológica? Não, aumentou aí, né?
Era de uma espécie invasora que certamente causou a extinção de espécies nativas? Não há informação para isso. Cresceu exponencialmente por encontrar recursos ilimitados no novo ambiente? Não exponencialmente. Não sofreu a ação da resistência ambiental, por isso conseguiu se fixar. Não, ele parou de crescer. Então ele sofreu alteração da resistência, sofreu ação da resistência ambiental. Atingiu a capacidade de suporte do meio por volta da 9ª semana. Olha lá que estabilizou na 9ª semana. Será que essa aí é a correta? É mesmo. Valeu, você é o melhor. Pessoal, fiquem com Deus e estudem.